Gostaria de agradecer o convite para a participação do segundo encontro técnico-científico dos Hemocentros Unidos do Brasil, através desse convite da VIFOR, onde a minha apresentação eu vou falar sobre os desafios de inovação do Patient Blood Management nos hemocentros e instituições públicas de saúde, indicações atuais de transfusão no PBM, que é o gerenciamento do sangue do paciente. A minha declaração de conflitos de interesse: meu nome é Selma Soriano, eu sou médica, hematologista e hemoterapeuta e atuo na assistência aos pacientes com doenças hematológicas primárias e secundárias. Eu não participo em estudos clínicos ou experimentais subvencionados e, nessa aula, sou conferencista palestrante do laboratório CSL Vifor nesta apresentação. Ao emitir minha opinião durante a apresentação, declaro que esta não reflete a opinião da CSL Vifor. Ok, então, baseado no tema me oferecido, eu vou me deter à apresentação no consenso da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular sobre o PBM, o Patient Blood Management. Esse consenso foi publicado em 6 de outubro de 2023. Ele mostra uma importância grande da hematologia e da hemoterapia em assumir seu lugar nessa área de inovação e quebra de paradigmas. Novas ferramentas de gestão em saúde pública foram abordadas nesse consenso, onde nós temos o sangue seguro, né, e a terapia transfusional é um insumo crítico. Então, o sangue é insumo crítico. Então, nós temos que dizer o quê? Não ao desperdício da utilização inadequada das transfusões. Então, nós dizemos sim também para o uso racional das indicações, com critérios e com foco no paciente. Então, o Optimal Blood Use, que seria o uso racional do sangue, também é abordado nesse consenso, né? Onde, através de análise rigorosa das requisições de transfusão, através de uma equipe multidisciplinar treinada, nós conseguiremos, dentro do ciclo do sangue, documentar um uso mais criterioso das transfusões. Então, esse consenso constou, foi feito através da reunião de 24 profissionais, né, nos anos de 2022 e 2023, onde a equipe da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, sobre a coordenação do professor Dante Lang Júnior e do engenheiro Guilherme Rabelo, a gente conseguiu, através dessas reuniões, apresentar essa inovação como ferramenta de saúde pública. Então, os 3 pilares do gerenciamento do sangue do paciente, que são os pilares que nós utilizamos para o pilar número 1, que seria a detecção e o tratamento precoce da anemia, onde nós vamos otimizar a massa de glóbulos vermelhos do paciente. Nós temos que minimizar uma perda sanguínea, através de quê? De técnicas de conservação do sangue do próprio paciente, que seria o pilar 2, e o pilar 3, que é a otimização à tolerância à anemia, onde nós vamos utilizar a ferramenta da transfusão, fortalecendo o uso racional do sangue. Então, os 3 pilares de gerenciamento de sangue do paciente, onde o meu foco vai ser a tolerância à anemia, ou seja, o pilar 3. Então, portanto, o consenso, eu vou me deter nas publicações brasileiras, né? Então, o que é essa tolerância à anemia? Né? A tolerância à anemia ocorre de forma individual. Nós sabemos que a redução da concentração de hemoglobina não define a anemia somente, porque esse achado da detecção de uma queda da hemoglobina pode ocorrer em situações fisiológicas. Então, a dosagem da hemoglobina, o teste laboratorial da hemoglobina ou do hematócrito, é um parâmetro laboratorial, mais utilizado para definir o quadro de anemia. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde,
nós temos a definição de anemia, né, que para mulheres, em torno de 12 gramas por decilitro, e para homens, 13 gramas por decilitro. Nós não podemos esquecer que esse nível de hemoglobina, ele tem as suas diferenças de acordo com a idade do paciente, né, a adolescência, a vida adulta, e também nós temos que considerar que esses valores são para o nível do mar, né? Então, qualquer queda dessa hemoglobina pode significar a presença de um quadro de anemia. Então, em humanos previamente saudáveis e submetidos à anemia dilucional isovolêmica, não se observam sinais de hipóxia tecidual até 5 gramas de hemoglobina. Então, voltando aqui, tradicionalmente, o limiar para a transfusão de glóbulos vermelhos, onde nós vamos prevenir a morbimortalidade, tem sido estabelecido numa concentração de hemoglobina de cerca de 7 a 8 gramas por decilitro. No entanto, investigações demonstram que os pacientes podem tolerar níveis mais baixos de hemoglobina e que abordagens mais conservadoras à transfusão são frequentemente justificadas. Em certos contextos clínicos, ou seja, objetivando o foco como sendo o paciente, a importância da prescrição da transfusão, com pacientes estáveis, sem sangramentos ou com comorbidades específicas, foram adotados limiares mais restritivos, tão baixos quanto 6 gramas por decilitro, sem comprometer os desfechos clínicos dos pacientes. Então, eu vou me deter aqui na tolerância à anemia. Nós temos que maximizar a oferta de oxigênio, minimizar a demanda de oxigênio, tratamento rápido das infecções e maior tolerância à anemia. Portanto, quando nós maximizamos a oferta de oxigênio, ela pode ser feita por meio de um aumento da fração inspirada hiperbárica do oxigênio. Outra maneira de se maximizar a oferta de oxigênio se dá a partir de oxigenoterapia hiperbárica. Isso já está descrito na literatura e, recentemente, o Conselho Federal de Medicina, através de uma resolução número 1457 de 1995, ele regulamenta a oxigenoterapia hiperbárica como uma atividade terapêutica, e inclui a anemia aguda nos casos de impossibilidade de transfusão sanguínea como uma condição clínica reconhecidamente aplicável. E como minimizar a demanda de oxigênio? Nós sabemos que a manutenção da sedação de um paciente, principalmente os pacientes críticos, a paralisia neuromuscular e a intubação com ventilação mecânica podem ser utilizados para minimizar o consumo e a demanda de oxigênio para o paciente. Então, maximizar a oferta de oxigênio e minimizar a demanda de oxigênio são duas recomendações que nós fazemos para a tolerância à anemia. O tratamento rápido das infecções. O tratamento rápido das infecções tem como atenção especial que deve ser dada aos pacientes críticos, principalmente os pacientes com potencial desenvolvimento de infecção generalizada, a sepse, e principalmente a sepse consecutiva, que é o que observamos nos pacientes de unidade de terapia intensiva. Do ponto de vista fisiológico, quadros infecciosos são acompanhados por aumento de demanda de oxigênio, assim um tratamento rápido e eficaz destas infecções é recomendado para maximizar a tolerância à anemia. E maior tolerância à anemia, o que a gente pode falar sobre essa maior tolerância à anemia? Os estudos científicos identificaram grande variação na indicação de transfusão de sangue. Em vários centros diferentes, para o mesmo cenário clínico e com o mesmo grau de anemia. Tais dados sugerem que aspectos culturais e comportamentais, e não somente recomendações baseadas em evidências científicas, possam estar envolvidos nas indicações de transfusão de sangue. Então, eu aprendi com o meu professor que eu preciso dar a transfusão nessas situações. Então, um desses estudos que está descrito no consenso
brasileiro, né, de PBM, mostra que é o médico e não o paciente quem não tolera baixos níveis de hematócrito durante uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Então, nós estamos acostumados a os 7, 8, 10 de hemoglobina. Então, o que nós temos que fazer é focar o paciente. E o que nós podemos concluir com isso, né? Nós podemos concluir que a maior tolerância à anemia, existem estudos que o paciente pode aguentar em torno de 4 a 5 gramas de hemoglobina sem transfusão, desde que essas quatro recomendações básicas sejam atendidas. Portanto, o que tem a ver tudo isso com o ciclo do sangue, né? Então, a nossa experiência com relação ao ciclo do sangue, aos hemocentros públicos ou não públicos, aos hemocentros brasileiros, nós temos uma captação de pessoas para fazer a doação de sangue, então a experiência do Hemopa, como é a experiência dos demais hemocentros públicos. Esse candidato à doação de sangue, ele é captado, ele leva o seu RG, ele é cadastrado, e o que vai acontecer? Numa pré-triagem, eu posso dizer se ele está apto ou inapto para a doação de sangue. E uma das causas para a recusa desse candidato é o quê? É a anemia. Então, um dos maiores motivos de recusa, além da hipertensão arterial, é a anemia. Então, esse doador de sangue, esse candidato, ele comparece no banco de sangue e ele é recusado porque tem anemia. E o que nós vamos fazer com esse doador? Nós vamos encaminhar ele para um tratamento para que ele se recupere e depois volte a fazer a sua doação. Portanto, a experiência de um grande hemocentro público está diretamente relacionado a cuidar desse doador, que ele deixa de ser um doador e passa a ser um paciente. E aí ele é encaminhado para a rede pública. Então, uma das perguntas, o que nós podemos fazer para melhorar esse doador esse candidato que foi recusado, para que ele volte a doar? Então, ainda com foco no ciclo do sangue e no gerenciamento do sangue do paciente, nós temos os casos de anemia hemolítica autoimune, os casos de transfusão crônica, as hemoglobinopatias, as coagulopatias e também os sangues raros, né? O que tudo isso tem a ver com o ciclo do sangue? Né? Então, tudo tem a ver com o ciclo do sangue. Então, por exemplo, os pacientes hemoglobinopatas, né? Citando a experiência e os dados fornecidos pela doutora Said, que é responsável pelo ambulatório de hemoglobinopatias do Hemopa, onde temos 1.156 pacientes cadastrados com hemoglobinopatias, onde 306 são homozigotos para hemoglobinopatia AS, 228 pacientes com anemia hemolítica autoimune, e os pacientes hemofílicos, são 592 pacientes hemofílicos, claro que 70% é hemofilia A, né? E o que nós temos dentro desses hemocentros? Nós temos as medicações que são fornecidas pelo Ministério da Saúde, não é? Então, desde o tratamento dos hemoglobinopatas, com o oferecimento das medicações, assim como os hemoderivados que são fornecidos também para o tratamento desses pacientes, como imunoglobulina humana, fatores de coagulação e os mecanismos de transfusão crônica que podem acarretar, inclusive, efeitos adversos graves. Então, o ciclo do sangue tem tudo a ver, o hemocentro público tem tudo a ver com uma regulação melhor dos insumos e da assistência na linha direta da segurança do paciente. Então, voltando aqui, não esquecer a portaria de consolidação número 5 de 2017, o anexo 4, onde a transfusão de sangue e seus componentes deve ser utilizada criteriosamente na medicina, uma vez que toda transfusão traz em si um risco ao receptor, seja imediato ou tardio, devendo sim indicada de forma criteriosa. E que forma criteriosa é essa? Aonde chegam esses pedidos de transfusão para fazer a correção da anemia? Chega numa agência transfusional, onde nós temos uma equipe multidisciplinar formada por biomédicos, biólogos, farmacêuticos,
técnicos de hemoterapia e médicos que vão avaliar essa requisição e tentar gerenciar isso através de uma liberação mais criteriosa, sem o foco no uso racional. Então, nós vamos além do uso racional, que seria o quê? O foco no paciente. Aí entra a nossa responsabilidade com o paciente. Então, a anemia e transfusão no paciente cirúrgico já está referendada por várias publicações científicas baseadas em evidência, onde nós temos uma anemia pré-operatória que precisa ser cuidada em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e não cardíaca, onde há uma incidência de 30% a 44% de pacientes anêmicos. Então, tem que tratar primeiro esse paciente anêmico, fazer o diagnóstico correto para que ele possa ser um candidato a não transfusão, né? 50% de todas as transfusões sanguíneas ocorrem no período perioperatório. E anemia, sangramento excessivo e transfusão, eles são preditores independentes de morbimortalidade. Então, falar de gatilhos transfusionais, eu vou transfundir com 7 de hemoglobina, 6,8 é igual a 7? De hemoglobina, é quase lá. Então, será que esse paciente não, se ele for submetido a um cuidado maior, mais criterioso, será que nós poderíamos impedir uma transfusão e aguardar a recuperação de 1 grama e meio desse paciente? Então, baseado nessas experiências, o que nós temos? Na área da hematologia, hemoterapia, o transplante autólogo de medula óssea em pacientes que têm doenças hematológicas, nós temos a experiência da doutora Patrícia Ford, na Universidade da Pensilvânia, onde em 2015 ela publicou no Centro Avançado de Cirurgia e Medicina Sem Sangue uma série de 125 pacientes. Por que eu estou mostrando isso de 2015? Desde 2015 isso já acontece lá fora. E ela observou que em pacientes que não aceitam a transfusão, são os pacientes testemunhas de Jeová, eles não aceitam a transfusão. Nos Estados Unidos, o direito à livre escolha é maior que o direito à vida. Então, esses pacientes chegavam nesse centro e a doutora Patrícia Ford, apesar de não ter nenhum comprometimento com religião, ela tinha que atender esses pacientes. Então, ela publicou essa série de 125 pacientes, onde ela demonstra que o gatilho transfusional de hemoglobina, ele pode chegar a 5, sem necessidade de transfusão, desde que aquele paciente ele seja cuidado criteriosamente. Com relação à transfusão de plaquetas, né, ela mostrou que o gatilho menos de 5.000 plaquetas pode sim ser apropriado em grupo de pacientes específicos. Então, nessa publicação, ela teve 15 pacientes com sangramentos menores e 4,8% de mortalidade desses pacientes, com 2 episódios maiores de sangramento, né? Então, é aí que eu vou abordar os nossos casos clínicos para falar o que nós podemos tolerar e o que nós podemos fazer para tratar os pacientes, independente da opção religiosa deles, né? Então, nós podemos tratar os pacientes que recusam a transfusão e os que também não recusam a transfusão, mas esclarecer melhor as oportunidades que esses pacientes podem ter de não necessitar do uso de sangue. A gente sabe que a captação de doadores, ela está cada vez mais difícil. A experiência eu volto a citar o Hemocentro, a Fundação Hemocentro de Hematologia e Hemoterapia do Pará, onde nesse mês passado houve um aumento de 6% da captação de bolsas de sangue. Então, o trabalho de captação de bolsas, ele continua firme e forte. Claro que alguns centros vão ter mais facilidade em captar doadores, principalmente aqueles hemocentros que estão próximos aos doadores. E os outros hemocentros que não têm condições de manter os seus estoques. No mundo todo, há uma preocupação grande de que cada vez mais as pessoas não doam sangue, né? Não comparecem aos hemocentros por um número enorme de razões. Então, mostrando a experiência da doutora Patrícia Ford, eu vou agora apresentar 4
casos clínicos que fazem parte da minha assistência, né? Então, o primeiro caso clínico é um paciente do sexo masculino, de 14 anos de idade, com 1,79 m e 79 quilos. O diagnóstico desse paciente era um linfoma Hodgkin, esclerose nodular estadio 3B, recaído e quimiosensível ao resgate. Ele tratava desse linfoma Hodgkin já há 1 ano. Bom, ele chegou para fazer um transplante de medula óssea como resgate. Foi submetido aos 4 ciclos de quimioterapia mieloablativa. Nós conseguimos coletar as células CD34 periféricas dele, né, num total de 6,6 vezes 10 à sexta, e aplicamos um condicionamento BIM. Esse paciente é um menor de idade, e ele é testemunha de Jeová, a família é testemunha de Jeová, e eles não queriam utilizar a transfusão. Então, começou um trabalho de equipe multidisciplinar e de avaliação técnica baseada em evidências do que nós poderíamos fazer por ele. Isso foi no ano de 2014. Então, aqui eu vou mostrar o evolutivo de hemoglobina, tá bonito, né? Ele começa aqui no dia 0, com 10 de hemoglobina, no dia 7 do transplante ele cai a 8,8, 8,8 é fácil, né? Não precisa transfusão, certo? E aí ele começa a recuperação até o dia 19 do transplante, ele está com 8,6. Nós utilizamos o quê? Nós utilizamos a eritropoetina para ele, né? E a resposta dele, independente ou não da eritropoetina, mas ele fez o uso da eritropoetina, fez o uso do ferro endovenoso também, em dose pequena, mas fez o uso, e a hemoglobina ficou bem. E leucócito, né? Então, o tratamento mieloablativo, nós vemos no dia 0, ele já entra com 70 leucócitos, né, para um normal de 3.000, 1.000. Então, no dia 7, ele começa a aplasia de medula, já acontece, ele já entra aplasiado, e no dia 8, ele começa a recuperar os leucócitos, né, de 430, ele vai para 1.720 leucócitos, e consegue, a nível do 19º dia, uma recuperação total. Claro que ele recebeu os fatores de crescimento de granulócitos, como todo paciente recebe numa situação de um tratamento como o transplante autólogo de medula óssea e as altas doses de quimioterapia, que são mieloablativas. E a plaqueta? Então, olha a tolerância da plaqueta, não é? Ele começa com 81.000 plaquetas no dia 0. No dia 5, no dia 6, ele está com 6.000 plaquetas. Então, tem indicação de transfusão profilática de plaqueta? Tem indicação de transfusão profilática. Ele está a menos de 10.000, ou eu vou adotar 5.000 plaquetas, né? Então, esse paciente foi exaustivamente examinado 2 vezes por dia, onde a gente contava até o número de petequias que apareciam na mucosa oral. No dia 7, ele vai para 21.000 plaquetas. Então, o que nós fizemos? Opa, respiramos, recuperou, né? Claro que ele estava tomando aqui os fatores de crescimento de granulócito, estava tomando a eritropoetina, mas aqui não tinha, nós não utilizamos aqui o fator de crescimento de plaquetas. Então, como a plaquetopenia dele foi para 5.000 no dia 8, eu falei, que mecanismo pode estar acontecendo? Ele estava com antibióticos, não tinha quadro de infecção. O que nós pensamos? Foco no paciente. Pode ter um processo de autoimunidade. Nós entramos com imunoglobulina humana, com 5.000 plaquetas, na dose de 400 miligramas, 400 miligramas por quilo por dia, 3 a 5 dias, e a plaqueta subiu. Aí a gente pode pensar o que aqui, não é? Será que ela ia ficar caindo? O que eu ia fazer? Então, a gente tinha 24 horas, 48 horas para pensar o que fazer, e aí eu optei por imunoglobulina humana. Esse paciente começou a recuperar a medula óssea dele, claro, mas aqui, talvez ele já tivesse recebido o concentrado de plaquetas profilático, mas ele era um paciente que recusava a menor de idade, né, e a família não permitia, e o paciente não queria tomar as plaquetas. Bom, enfim, esse paciente recuperou até o 19º dia, e ele teve alta do transplante autólogo. Aí vocês me perguntam, qual foi o desfecho desse paciente? 1 ano depois, o linfoma Hodgkin recai, e ele falece pela recaída do linfoma Hodgkin, invadindo o pulmão, com uma insuficiência renal,
e fez a diálise, mas, enfim, a recaída do Hodgkin pós um transplante autólogo de medula e num paciente jovem que já vinha tratado, acaba tendo um desfecho não muito bem. Lembrando que esse caso foi em 2014. Então, com isso, a gente mostrou que a gente pode ter uma tolerância, né, não só a anemia, mas uma tolerância a não transfundir, né? Foi extremamente difícil essas decisões, mas alguém tinha que atender esse paciente. Bom, o caso clínico 2, eu trago uma paciente de 91 anos. Ela nasceu em 14 de maio de 1921, natural e procedente de São Paulo, aposentada. Em 11 de outubro de 2013, ela teve o primeiro atendimento dela comigo com uma hemoglobina de 4,8, um hematócrito de 17, 91 anos, plaquetas 424 mil. E qual era a queixa? Cansaço, ela estava num cor anêmico, ela tinha uma arritmia, que era uma fibrilação atrial, e ela tinha quadro de fezes escuras há mais de 6 meses, um ferro de 13 e uma ferritina de 8, tontura, sensação de desmaio, fraqueza intensa, uma pressão arterial de 13/8, uma frequência cardíaca de 120 batimentos, um peso de 49 quilos, 1,60 m, e o coração arrítmico. Falei, eu vou perder essa paciente, ela não vai aceitar a transfusão, mas quando eu olhei, eu falei assim, se for uma síndrome pré-leucêmica, mas com 424 mil plaquetas, o que nós fizemos? Colhi o mielograma dela, né? Então, veio uma alteração de macroeritroblastos, alterações displásicas, cromatina irregular, eritroblastos binucleados, pseudo-Pelger, que indicava uma displasia, mas essa displasia não era primária, ela era secundária à deficiência de micronutrientes, principalmente ferro, B12 e ácido fólico. E tinha uma série megacariocítica também, hipercelular, displásica, com núcleos megacariócitos com núcleos hipolobulados e micromegacariócitos. Bom, ela recebeu ferro endovenoso, né? Fez reposição de B12 e fez reposição de ácido fólico, então a gente respirou aliviado, mas foi muito difícil você controlar um caso de uma paciente idosa com hemoglobina de 4,8, com um quadro de taquiarritmia. Então, concluindo esse caso, o que eu gostaria de deixar claro, que a capacidade do corpo de suportar uma anemia aguda ou crônica, ela está diretamente relacionado à tolerância que aquele paciente pode ter, né? E o paciente não aceitava a transfusão, então a gente tinha que dar todo o suporte avançado de suporte cardiológico, ela passou com um cardiologista para fortalecer esse coração e fez esse acompanhamento. E o que aconteceu? O coração normalizou, ou seja, a arritmia dela era com certeza por sofrimento de hipóxia. Detalhe, essa paciente, ela não começou com 4,8 de hemoglobina, ela começou com 9 de hemoglobina. Só que em todos os lugares que ela ia, ninguém queria atender, porque o pessoal falava, não, a senhora vai precisar de transfusão, 91 anos de idade, com 8 de hemoglobina, vai precisar de transfusão. Com 7 de hemoglobina, vai precisar de transfusão. E ela não aceitava, até quando caiu, comigo foi encaminhado, e aí a gente teve que resolver dessa forma, e ela respondeu, porque ela tinha uma anemia de micronutrientes carencial. Bom, em janeiro de 2014, hemoglobina de 12,6 sem nenhuma transfusão. Não é? E assim foi feito todo o acompanhamento dela em dezembro, né, então outubro, novembro, dezembro, ela tolerou essa anemia, recuperou o quadro hematológico, ferro 65, HB2,5, plaquetas 400, continuava aumentado, né, e essa paciente, ela desenvolveu, na verdade, o que ela tinha? Um câncer de sistema gastrointestinal, um câncer de cólon, e ela teve uma pneumonia, uma obstipação, e ela veio a óbito pelo câncer de intestino, mas ela não tinha mais a anemia, ela
optou por não operar, ela optou por não tratar, ou seja, a autonomia do paciente e não querer tratar um câncer de intestino com 91 anos de idade foi feito porque foi a opção da paciente. Então, nós perdemos essa paciente para uma doença oncológica, não hematológica, mas ela teve uma boa tolerância. Bom, o caso clínico 13 é um outro paciente hematológico, é um paciente que chegou com 56 anos de idade, e a gente sempre eu sempre mostro esse caso, que é o itinerário do paciente com câncer. Este paciente com 56 anos de idade, 1,74 m, 70 quilos, procedente de Santo André, atendido em grandes hospitais privados em São Paulo. O início dos sintomas em maio de 2020. Foi ortopedista, passou com cirurgião vascular, e em junho de 2020, nós estamos em setembro de 2024, a esposa do paciente, em junho de 2020, pediu para o médico fazer um hemograma. Ele já tinha feito ressonância, já tinha feito tomografias, enfim. Hemoglobina 4,9, leucócito 2.480, plaquetas 23.000, repetiu o exame e foi mandado para o hematologista. E o diagnóstico dele foi leucemia linfóide aguda de células B, uma hemoglobina de 4,1, leucócito 2.500, plaqueta 40.000. O mielograma dele tinha 89% de células blásticas linfóides, a imunofenotipagem mostrava um imunofenótipo até bom, mas ele era um adulto, então a gente sabe que o prognóstico desses pacientes não é bom. A citogenética de medula óssea dele era absolutamente normal, e ele já apresentava sinais e sintomas de hipóxia tissular grave. Como comorbidades, ele tinha hipertensão arterial e aneurisma de aorta torácica de 4 centímetros, sem indicação de tratamento cirúrgico. Bom, esse paciente, ele ficou internado, ele não recebeu nenhuma transfusão, ele teve que ser transferido de hospital, porque o hospital que ele estava não concordou com o tratamento de não dar sangue. E aí nós passamos a discutir esse caso a nível de equipe multidisciplinar, inclusive discutir com outros colegas hematologistas o que a gente poderia fazer melhor, né? Então, qual é vamos dizer assim, o que a gente reforça aqui, a quebra de paradigma, porque transfundir é mais fácil, mesmo com número reduzido de doações. Então, esse paciente foi transferido para um outro hospital, ficou 43 dias internado, recuperação hematológica e remissão sem transfusão nenhuma. O que nós fizemos? Implantamos um catéter venoso central de acesso periférico. E como que esse paciente está hoje? Com 60 anos de idade, né, passaram-se 4 anos, o início do tratamento 20 de junho de 2020 e o término agosto de 2023. Ele teve Covid e teve herpes, mesmo vacinado, e ele fez isso durante a manutenção do tratamento. Ele tem 2 doadores de medula óssea aparentados 100%, está em acompanhamento com grupo de terapia celular para, se necessário, utilização de carticelos. Em 4 de setembro deste ano, ele está em acompanhamento ambulatorial com 15,5 de hemoglobina, hematócrito 46, leucócito 5.200 diferencial normal, e mielograma de maio desse ano, biópsia de medula óssea e o estudo de NGS para detectar alguma alteração gênica de oncogenes normal. Então, nós optamos o quê? O protocolo de tratamento do grupo francês para LLA de paciente elderly. Ok, ele era elderly? Não, ele não era idoso, ele tinha 56 anos. Mas, se a gente aplicasse a quimioterapia clássica para ele, mieloablativa, ele poderia, talvez, não resistir, cair abaixo de 3,5 gramas de hemoglobina e tudo mais. E aí, não iria ser transfundido. Então, nós fizemos algumas modificações do protocolo, não é que não vem ao caso agora, mas esse paciente, ele fez a irradiação de todo o sistema de neuroeixo, na manutenção, fez a sua consolidação, e ele evoluiu muito bem sem nenhuma transfusão. E o protocolo utilizado foi o protocolo Graal, de 2010, do grupo francês, de tratamento de leucemias. E aqui está o paciente, o senhor Dineu, com a esposa e comigo, fazendo o acompanhamento dele, e eu relato que todas essas, publicação da foto, a gente tem a autorização dos pacientes. E o caso clínico 4, para a gente encerrar,
é um paciente de 32 anos, do sexo masculino, 1,79 m, 79 quilos, natural e procedente de Terezinha, no Piauí. Um início abrupto do quadro clínico, cansaço, perda de peso, febre, diagnóstico, leucemia mieloide aguda. O paciente recusa usar hemoterapia. E aí a gente transfere esse paciente para um hospital e para uma equipe que está atuando já há muito tempo na medicina sem sangue. Então, o primeiro hemograma desse paciente, que a gente pode ver aqui, 25 de abril de 2024. Certo? Hemoglobina 8,3, leucócito 129 mil, leucócito plaqueta 138 mil, e tinham blastos de tamanho grande, cromatina frouxa, enfim, uma leucemia mielomonocítica. E agora, quais as alternativas que nós vamos ter para não transfundir esse paciente? Né? Então, qual é o desafio aqui? É como tratar este paciente. Então, nós temos que focar no paciente. Não é? Então, é necessária a transferência do caso, foi necessária a transferência, que protocolos quimioterápicos utilizar, olha a quebra de paradigma aqui, né? Os esquemas clássicos não ajudariam esse paciente, aí, e modificação de protocolos, que alternativas a gente deveria utilizar? Então, é um tratamento individualizado, baseado em evidências? É um tratamento individualizado, foge a protocolos. Então, discutindo o caso com um grupo de transplante de medula óssea, o Dr. Roberto Luiz da Silva, a doutora Cristina, esse paciente, ele foi tratado, chegou dia 26 de abril, veja, pegou um avião lá no dia 25 de abril, veio até São Paulo, né, e foi submetido a uma leucaférese terapêutica, que é uma conduta normal para todos esses pacientes, não é nada de diferente, e a escolha da quimioterapia não mieloablativa, onde associamos o venetoclax com a azacitidina. Então, isso já está publicado, inclusive o Dr. Rodrigo, do Hemocentro do Ceará, já fez algumas orientações sobre os casos que ele teve também com sucesso, né? Então, quais alternativas deveriam ser utilizadas? Fatores de crescimento celular, epotrombopoetina, o fator de crescimento de leucócito, o tratamento individualizado, baseado em evidências, recebeu ferro endovenoso uma vez por semana, 500 miligramas endovenoso, e ele fez um transplante de medula óssea halogênico em 1 de agosto de 2024, onde o seu irmão, 100% HLA compatível, doou a sua medula através do sangue periférico, e a enxertia foi no dia mais 21, e ele fez, claro, um transplante de medula óssea com condicionamento reduzido, que é utilizado para todos os pacientes hoje em dia, independente da sua opção religiosa. Então, aqui está o dia da implantação do catéter, a leucaférese mostrando a quantidade de leucócito que tinha, e a anemia por conta de uma leucemia mieloide mielomonocítica. E aqui está o paciente e o irmão doador, e aqui à sua direita é o irmão fazendo a doação, junto com o grupo de hemoterapia, a doutora Renata Panzani, fazendo a coleta do sangue periférico dele, através de catéter, onde o irmão doou para o outro irmão 100% compatível. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, eu optei por focar não em guidelines transfusionais, porque já são conhecidos, mas mostrar a experiência da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, no qual nós estamos inseridos, através de convite que nós tivemos há uns 2 anos atrás, de participar desse grupo com quem o meu aprendizado tem sido maravilhoso em relação à não utilização do sangue e o gerenciamento do sangue do paciente. Então, o meu muito obrigado, espero ter contribuído através desses casos, e eu estou à disposição para mais discussões. Agradeço ao grupo do INCOR, o engenheiro Guilherme Rabelo, junto com um grupo de inovação com quem eu comecei os meus trabalhos em 2012, né, junto com o professor Fábio Jatene, e agradeço também a oportunidade do EMOPA, na figura do doutor Paulo Bezerra, que é o nosso presidente do EMOPA, e que abraçou o gerenciamento de sangue do paciente dentro de uma instituição pública, dentro de um grande hemocentro, que é referência no Brasil.
Muito obrigado mais uma vez à Vifor pela oportunidade de mostrar esse trabalho e por participar de algumas reuniões onde cresceu o nosso aprendizado. E obrigada a todos os pacientes que confiaram no nosso trabalho. Estarei à disposição. Até mais.